Senhoras e senhores, eu sou o professor Vitor Hugo Moraes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Aprova Mais Enem dos Concursos, essa iniciativa importantíssima do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, para garantir que você tenha acesso a essas aulas de qualidade com professores especialistas de onde você estiver, por uma plataforma acessível, garantindo que você tenha as condições necessárias e as melhores condições para ser aprovado no concurso almejado, esse concurso concorrido pelo Brasil todo. Você está tendo aqui a oportunidade de uma formação de qualidade. Não esqueça que tem um QR Code girando na sua tela com o resumo dessa videoaula e com mais questões para que você aplique e revise os conteúdos da aula de hoje. Eu sei que às vezes nem sempre é fácil acompanhar esse conteúdo de concurso, é muito conteúdo, eu falo em nome do direito administrativo, mas a gente sabe que há muitas outras disciplinas. Às vezes você está assistindo essa videoaula durante o almoço, à noite, depois de um nível de trabalho exaustivo durante o dia todo. Às vezes você está assistindo no trânsito, mas essa é a oportunidade de se concentrar um pouquinho durante 15, 20, 30 minutos para aprender um conteúdo que será importante não só para a sua prova, mas também será importante para a sua atuação depois que tomar posse no cargo público almejado. Então vamos lá hoje, continuando esse importantíssimo assunto para a sua prova de direito administrativo, que é atos administrativos. Na nossa primeira aula de atos administrativos, nós estudamos um pouco sobre o conceito do ato administrativo, sobre a perfeição, a validade e a eficácia necessária para que cada ato administrativo produza os seus efeitos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os atributos dos atos administrativos. E não se assuste, os atributos nada mais são do que características do ato administrativo. Quando você está apaixonado por alguém, você vai olhar os atributos de uma pessoa para avaliar se vai dar certo ou não aquele relacionamento. Aquela pessoa que é carinhosa, ela tem um atributo do carinho, de ser carinhoso. Aquela pessoa que é dedicada tem um atributo também especial que você eventualmente valorize. É importante que você busque as pessoas para estarem próximas a você que possuem atributos interessantes, atributos positivos. Os atos administrativos têm atributos próprios. E para que eles existam, tem algumas características que fazem parte de todos esses atos administrativos, seja editado, criado pela administração pública ou por alguém que for autorizado pela administração pública. Seguindo nesse raciocínio, os atributos são, portanto, as características que diferenciam esses atos administrativos dos demais atos jurídicos. Você, pessoa privada, se vai casar com alguém, se vai celebrar um contrato de compra e venda, se vai alugar um imóvel e por isso também celebrar um contrato de aluguel, você está o dia todo na sua vida cotidiana editando, criando atos jurídicos. Quando eu falo dos atos administrativos, eu estou falando da criação desses atos, só que quem cria é a administração pública ou quem lhe faça às vezes, ou seja, ou quem é autorizado para agir em nome do interesse público. Logo, esses atos jurídicos editados em nome do interesse público, eles possuem características próprias, peculiares, que o diferenciam dos demais. Assim, os atributos, também chamados de características dos atos administrativos, são a expressão do poder extroverso do Estado. O que isso significa? É quando o Estado se transborda, o Estado se faz eficaz nas relações. O Estado administra não só para si, ele administra para nós, chamados de administrados. E são verdadeiras prerrogativas do poder público, ou seja, são capacidades especiais que o poder público possui. Quando a gente vai falar dos atributos, nós temos 4 em especial que a doutrina considera importante para os atos administrativos e são esses 4 que eventualmente estarão na sua prova, estarão cobrados lá na sua prova. São esses 4 que eventualmente
apareça de uma forma interessante para você abordar na sua redação, se na sua prova tiver também exigência de redação. É importante a gente entender porque isso nos dá uma noção mais clara sobre o que é um ato administrativo. A primeira característica, o primeiro atributo dos atos administrativos que nós debateremos hoje é a presunção de legitimidade e de veracidade. Ora, quando você presume algo de alguém, é aquela preconcepção que você tem. É quando você supõe alguma coisa. Se eu suponho a legitimidade de um ato, quer dizer que eu suponho que aquele ato é legítimo. Se eu suponho a veracidade de um ato, quer dizer que eu suponho que aquele ato é verídico, que aquele ato é verdadeiro. Ora, então a presunção de legitimidade supõe que os atos praticados pela administração pública são válidos e lícitos em face do direito. O que isso quer dizer? Quando eu falo de presunção de legitimidade, quer dizer que ele foi editado. Eu pressuponho que aquele ato foi editado por alguém que tenha competência para tal e quer dizer que ele está legal. Ele está conforme a lei manda ele ser. Ele vai editar aquele ato, aquela função, aqueles efeitos, cumprindo a finalidade prevista na lei. Portanto, ele é legítimo. Quando eu falo da presunção de veracidade, quer dizer que os fatos alegados nesse ato são verdadeiros, são verídicos. Ora, então, de um lado eu tenho a legitimidade, em que eu suponho a legalidade desse ato, e de outro lado eu tenho a veracidade, em que eu suponho que aquele ato é verdadeiro. Todos os fatos, os motivos são, portanto, verdadeiros. A legitimidade ou legalidade, portanto, diz respeito à conformidade daquele ato com a lei, a conformidade daquele ato com a Constituição, a conformidade daquele ato com todas as normas jurídicas, os princípios jurídicos que regem a administração pública. Quando eu falo da veracidade, eu me refiro às razões fáticas, ou seja, aos fatos, ao fato de direito efetivamente descrito naquele ato. Se eu faço a nomeação, por exemplo, de alguém para um órgão público, eu presumo que esse ato administrativo de nomeação, o ato de nomeação que vai colocar você na cadeira de um cargo público, será presumivelmente legítimo e verdadeiro. Ou seja, ele será editado por alguém que tenha competência para nomeá-lo, ele será legal conforme a lei, e por ter presunção de veracidade, eu vou presumir que os fatos alegados no seu ato de nomeação serão verdadeiros. Ou seja, você foi aprovado dentro das vagas, você tem a capacidade para atuar na administração pública, você está na fila para ser chamado, então isso vai garantir a veracidade dos fatos alegados no seu ato de nomeação. Aprofundando um pouco mais dessa análise do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, nós temos aqui que o Estado atua e exercita suas atribuições devendo pautar o princípio da legalidade administrativa. E vocês já estudaram sobre o princípio da legalidade. Ora, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, da forma como a lei permite e nos limites da lei. Se a administração pública só pode fazer o que a lei permite, eu pressuponho, portanto, que todo ato administrativo editado necessariamente será editado conforme a lei. Não precisa que eu comprove isso. O ato administrativo ele já nasce presumivelmente legal. Ele já nasce desde a sua origem presumivelmente verídico, portanto. Então eu tenho aqui o princípio da legalidade, que tem o sentido restritivo, que é justamente aquele que diz que a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. Enquanto nos particulares, nós temos o sentido mais amplo do princípio da legalidade. A gente, enquanto particular, pode fazer o que a gente quiser, desde que não sejamos proibidos por lei. Ainda na presunção de veracidade, eu tenho que as presunções existem para que a administração pública garanta o cumprimento célere das suas funções. E o que é que diz a função administrativa? Cumprir o interesse da coletividade, o interesse público.
A presunção da legitimidade, ou seja, que os atos são legais, e a presunção de que esses atos são verdadeiros vão garantir que o Estado possa executar seus atos de forma célere. Editou, já tem os efeitos. Editou o ato, criou o ato, já pode produzir, já está apto a produzir efeitos. Isso é importante para garantir que o Estado cumpra a sua função administrativa de forma imediata, de forma célere e eficaz. Não precisa haver confirmação do judiciário, não precisa haver uma confirmação de outras instâncias. É importante que ele já nasça com essa presunção. Trata da presunção relativa, ou seja, beleza, o ato nasce, como eu disse, no ato de nomeação, no seu ato de nomeação, no ato de contratação, no ato de compra pública, no ato de contratação diversa que a administração pública possa celebrar com algum ente privado. Ele já nasce legítimo e verídico. Mas essa é uma presunção relativa, ou seja, ela não é absoluta. Se ela é relativa, alguém eventualmente pode questionar. Não raramente nós temos o questionamento sobre os atos administrativos. Você pode questionar a legalidade de um ato administrativo. Digamos que alguém, eu não vou colocar você nesse exemplo porque isso não vai acontecer com você, mas um servidor público foi demitido sem passar pelo PAD, pelo processo administrativo. Ele foi demitido de uma hora para outra, ou foi exonerado de uma hora para outra, enfim, abriu-se a vacância do seu cargo público, sem que ele tivesse direito à defesa. Esse ato, ele nasce, por ser um ato administrativo, na presunção de legitimidade e de veracidade. Mas, como é um ato que tem presunção relativa, esse administrado pode ir lá no Poder Judiciário ou na própria administração pública e recorrer e questionar. Eles podem chegar na administração pública ou no Poder Judiciário, bater na porta e falar: esse meu ato de exoneração, ele é ilegal. Ou então, esses fatos alegados, eles são falsos, são inverídicos. E aí ele consegue questionar a presunção de legitimidade e de veracidade. Logo, são sim atributos importantes para o ato administrativo, para que ele seja eficaz, mas também são relativos. Eles podem ser questionados se houver alguma ilegalidade ou alguma falsidade nos fatos. Uma observação é que a presunção não exclui o dever de motivar o ato administrativo. Nós aprenderemos ainda daqui a algumas aulas que o ato administrativo precisa de uma motivação. Ele precisa de um motivo para que ele exista. Um motivo alinhado com o interesse público. Necessariamente, ainda que eles se presumam verídicos, eles têm que ser motivados. Tem que ter uma motivação, uma justificativa de existir que seja compatível com o interesse público, que representa a necessidade da indicação dos pressupostos de fato e direito, ou seja, a indicação dos motivos, das razões de fato e de direito. Então, a ausência de motivação dificulta o controle administrativo, ou seja, se eu editar um ato sem a motivação desse ato, vai dificultar o controle para analisar se aquele ato é verídico ou não, se aquele ato é legítimo ou não. O que a gente viu até aqui sobre o princípio ou sobre o atributo da presunção da legitimidade e da veracidade? Se presume que os atos sejam legais desde o seu nascimento, se presume que os atos desde o seu nascimento, desde a sua edição, sejam verídicos, verdadeiros. Mas isso é uma presunção relativa. Eu posso questionar eventualmente alguma ilegalidade. Além disso, eu também tenho que, ainda que haja essa presunção, o ato precisa ser motivado para que eu garanta o controle de legalidade desse ato. Pela presunção de veracidade, dados constantes em certidões, você que já foi num órgão público, pediu uma certidão, pedir um atestado, pedir uma declaração, todo aquele ato que for editado pelo poder público, eu presumo que ele é verdadeiro, ele é dotado de fé pública. Você já foi ao cartório pedir, por exemplo, uma cópia autenticada de algum documento? Já foi ao cartório pedir, proceder com algum pedido de declaração sobre algum bem imóvel? Eles dotam o documento de fé pública. Por quê? Porque eles estão autorizados, em nome do Estado, a dar fé pública.
aquela cópia que eles fazem da sua carteira de identidade, da sua certidão de nascimento, para que você tome posse no concurso público, para que você possa se candidatar se você quiser ser político, você precisa apresentar esses documentos, essas cópias autenticadas, quer dizer que ele ali está autorizado em nome do Estado a fazer uma cópia e autenticar a legitimidade e veracidade. A gente está falando aqui desse atributo do ato administrativo. Segundo atributo é o atributo da imperatividade. O ato administrativo, além de se presumir a legitimidade e a veracidade, ele também é imperativo. O que isso quer dizer? A imperatividade é um atributo, também é uma característica do ato, segundo o qual o ato se impõe ao seu destinatário, independentemente da sua concordância. Na aula passada eu expliquei para você que o ato administrativo é a expressão da vontade unilateral do Estado. É o Estado dizendo o que ele quer, como ele quer, independentemente da vontade do outro, como é no caso de um contrato. Necessariamente, logo, se é uma declaração unilateral de vontade, ele também é imperativo. Independentemente se a parte, se o administrado, se a pessoa privada possui interesse ou concorda com aquele ato se fará cumprir, porque o ato é imperativo. Quer ver um exemplo? Durante a pandemia, nós tivemos a edição de diversos atos administrativos no âmbito da saúde pública. Nós tivemos um ato administrativo, por exemplo, que determinou que as pessoas em locais privados utilizassem máscaras para se protegerem, para que a gente protegesse da contaminação. Atos importantíssimos, administrativos importantíssimos para o controle, naquele caso, da pandemia em território nacional e pelo mundo afora. Esse ato administrativo independe se você concorda ou não com a utilização de máscara. É um ato administrativo, portanto, ele é imperativo. Ele se presume verdadeiro, verídico e ele é imperativo. Ele se faz cumprir independente da vontade do administrado. Para que o Estado possa agir na consecução das suas finalidades, logo, na consecução do interesse público, é necessário que ele expressa atos imperativos, sempre, claro, estando conforme essa imperatividade com o interesse público. Segundo atributo, nós temos o atributo da autoexecutoriedade. Ora, se o ato é imperativo, se ele possui a força de se fazer cumprir, ele também possui a força de ser autoexecutável. Ou seja, a administração pode, inclusive, colocar punições ou forma de coagir as pessoas a cumprir aquele ato, porque ele é autoexecutável, ainda que por meios externos. Bora ver como isso funciona. A autoexecutoriedade é o atributo, é a característica que vai garantir que a administração pública possa executar as suas decisões de forma direta e imediata. Eu tenho um ato administrativo e imediatamente, diretamente, ele começa a cumprir os seus efeitos, com coerção ou sem ter que submeter ao Poder Judiciário. Por exemplo, a impossibilidade de licenciamento do veículo. Você que está assistindo essa aula antes do concurso nacional unificado, nós tivemos recentemente em todo o Brasil a fase de licenciamento do veículo, do pagamento do IPVA. É esse exemplo que eu trago aqui. Impossibilidade de licenciamento do veículo se não houver adimplemento das multas de trânsito. É uma imposição direcionada, portanto, ao particular sem a necessidade de autorização judicial. Você, para pagar o seu IPVA, para ter o licenciamento anual, você tem que quitar as suas multas do ano passado, tem que quitar as suas multas em aberto. Essa é uma forma de coagi-lo, é uma forma que o Estado tem de auto-executar o pagamento das suas multas. Senão você vai ter uma sanção, a sanção que é estar na ilegalidade para dirigir o seu carro durante o ano vigente. É uma forma de auto-executar o ato, de coagir a pessoa, o administrado, a cumprir a sua obrigação. Outro exemplo é a apreensão de uma mercadoria, a destruição de alimentos nocíveis e a intervenção de estabelecimentos. Digamos, por exemplo, que a vigilância sanitária do município, a vigilância do Estado, compareceu às lanchonetes e percebeu que há, em cima das lanchonetes, algumas maionese caseira, aquela maionese verde que você talvez já tinha visto, ou que você talvez até goste bastante.
mas de forma condicionada irregularmente, sem estar refrigerado, sem a identificação, sem a validade, correndo um risco danado de causar salmonela nas pessoas, transmitir salmonela. Pode a vigilância sanitária chegar lá, apreender esse material, multar o estabelecimento, além de outras formas próprias do poder de polícia do Estado. Isso também é a garantia da autoexecutoriedade do Estado. Uma observação é que na execução forçada desses atos, na autoexecutoriedade, se garante o cumprimento da decisão desde que haja com proporcionalidade e sem excesso. Então, é claro, a vigilância lá pode chegar, interditar o local, recolher as maioneses que estão acondicionadas de forma indevida, mas claro que ele não pode chegar lá batendo nas pessoas ou agindo com qualquer ilegalidade, porque a própria lei que garante a autoexecutoriedade também garante limites à atuação do Estado. Isso é uma obviedade, já que nós temos o princípio da legalidade. Por último, nos atributos, eu tenho o atributo da tipicidade, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Tem que ter um tipo, tem que ter alguma lei autorizando esse tipo de ato administrativo e prevendo, claro, a motivação e os efeitos que cada ato administrativo vai gerar, cada efeito que vai produzir. Então, a tipicidade vai ser determinada pela lei, determinando também os resultados práticos que a emissão desse ato administrativo deve acarretar. Ou seja, um ato administrativo, a lei vai determinar que será editado por tal agente público, produzindo tais efeitos por tais e tais razões. Atributo da tipicidade. E aí, com base na tipicidade, você consegue aferir se há um desvio de poder, se há uma finalidade distinta a qual esse ato administrativo foi dedicado, ou se ela está prevista e pressuposta no ordenamento jurídico. Por ordenamento jurídico, entenda as normas, as leis, os princípios. Ainda na tipicidade, para fechar, é vedado à administração pública praticar atos inominados, ou seja, atos que não estão previstos na tipicidade, na legislação. O particular pode modificar o instituto jurídico para alcançar, mas a administração pública não. O particular pode fazer atos desde que não sejam proibidos. A administração pública necessariamente tem que fazer apenas aquilo que está tipificado, que está na lei. Por exemplo, se a administração escreve um bem, você que mora numa cidade histórica, eu moro em São Luís, aqui é uma cidade histórica, tem um centro histórico lindo, e vários prédios desses centros históricos são tombados, passaram pelo processo de tombamento. Quando nessas cidades históricas você protege um bem para proteger a propriedade cultural, histórica do Estado, ele é editado, ele é inserido, esse bem privado, no livro do tombo, significa o processo de tombamento. Seu proprietário já vai saber que, no caso, procedimento de tombamento, ele pode se preparar para os efeitos. Por exemplo, se um prédio é tombado, eu tenho uma dificuldade a mais, burocracias a mais para reformar esse prédio, para que ele não perca suas características históricas e culturais. Então, claro que esse poder, ele é autoexecutável, ele é extroverso, ele vai se fazer preservar desde o início. Ou seja, se a administração pratica ato que não é o tombamento, ele não pode proteger esse bem, como no caso que o tombamento determina. Ele não pode criar um novo instituto para interferir na propriedade privada. Há um instituto próprio, tipicidade, instituto próprio chamado tombamento. É esse que ele deve utilizar para proteger os bens históricos e culturais. Como resumo, nós temos o princípio da legitimidade e da veracidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Passando aqui para uma questão rápida, para a gente fechar o conteúdo e fixar esse assunto, nós temos aqui essa questão que cobra a marcação da alternativa incorreta. A primeira, imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros independente da concordância. Correto. Se impõe a terceiros independente da concordância, ele é imperativo. Letra B, consiste na autoexecutoriedade em atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração, ou seja, não precisa de confirmação do Poder Judiciário. Correto. Não precisa de confirmação porque ele é autoexecutável, correto aqui, de acordo com a nossa aula. Letra C, em decorrência do atributo da presunção da ilegitimidade e veracidade, mesmo que se promova
que se prove o contrário, o ato administrativo será presumivelmente legal e verdadeiro. Aqui está incorreto, de acordo com a nossa aula. E, por último, a tipicidade é o atributo pelo qual o ato deve corresponder às figuras definidas previamente em lei. Está correto. Tipicidade previamente prevista em lei. Aqui nós finalizamos o conteúdo, finalizamos a discussão sobre os atributos, assunto extremamente importante para a sua prova, mas ainda há muito mais a se discutir sobre os atos administrativos. Revise, pratique, há muitas questões legais para você fixar esse conteúdo, revisar esse conteúdo, e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.